eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Oi, mundo! Hoje eu estou aqui com o queridíssimo Racine Fontinelli, apresentador da TV Web Precabura, em Fortaleza. Racine está inaugurando a nova fase do De Papo com a Hélia. É um momento muito especial para mim. Então, eu quero te agradecer por ter aceito o convite e te dar as boas-vindas. Hélia, na verdade, o agradecimento é meu. Fazia tempo que eu queria ter esse bate-papo com você, porque eu acho que a gente tem muita história boa para trocar. E uma coisa que a gente tem em comum é essa defesa pela cultura. Você está na região norte, eu estou na região nordeste, mas se a gente juntar tudo, olha que dá música, que dá muita coisa de qualidade. Então, eu tenho certeza que essa nossa parceria vai ser a primeira, vai ser o nosso primeiro bate-papo de uma sequência que vai ter por aí. Pode ter certeza, porque vai ter volta, tá? Hoje você está me entrevistando, mas depois eu quero te entrevistar também. Então, primeiro, vamos saber quem é o Racine. Vamos lá. Eu sou o 14º filho de uma família de 16 irmãos. Pois é, na minha casa nós somos 16 irmãos. E meus pais, professores, mamãe professora, papai professor do Estado, tiveram muito trabalho com a nossa educação, mas deu muito certo. Conseguiu criar com muita dignidade os 16 filhos. Somos 8 casais, 8 homens, 8 mulheres. Então, eu fui criado num lar assim, muito animado, muito feliz, que tinha pouco, mas a gente se satisfazia. E depois a gente teve um momento de muita ascensão. Por quê? Porque o meu pai, como era professor e minha mãe também, a gente sabe que o salário de professor não é esse saláriozão que está por aí. Então, meus pais, na década de 70, em 1975 mais precisamente, eles montaram um restaurante. E quando eles montaram esse restaurante, com tudo emprestado, tá? Ele colocou os filhos para dar uma ajuda. Então, nós fomos criados um pouco ali dentro daquele restaurante. E a gente era cada vez mais unido. Por quê? Porque trabalhava no restaurante, estava em casa junto, então a gente se bastava. E a gente costuma contar, Hélia, umas histórias engraçadas, que aqui no Nordeste tem muito essa tradição de quando você convida alguém para um aniversário, você convida a família toda. Ou seja, ninguém era doido de convidar a gente, porque para levar 16 irmãos, então a gente era um pouco frustrado porque a gente não era convidado para o aniversário, mas a gente se bastava. Então, nesse meio, tá? Em casa, com meus pais, no restaurante, e o restaurante ele tinha um diferencial. Lá era encontro de intelectuais, de médicos, jornalistas, artistas. Então, era um encontro dessa galerinha boa que tem o intelectual lá em cima. Então, eu fui criado muito nesse meio. E era uma casa muito musical. O nome era Cochicho, K-U-X-I-X-O. Então, eu fui criado nesse meio, tá? Respirando, inspirando e transpirando cultura. A Ordem dos Músicos do Brasil, Seção Ceará, era pertinho lá do restaurante do papai, lá do Cochicho. Então, todas as confraternizações da Ordem dos Músicos eram lá no restaurante do papai. Então, eu cresci vendo os artistas, escutando, ouvindo samba, ouvindo forró, ouvindo brega, ouvindo MPB, e eu fui me familiarizando. Então, o Racine Fontinelli é esse cara, esse garoto de 53 anos, que adora cultura, tá? Que gosta muito de cultura. Sou professor também, tenho outras formações, mas hoje eu estou dando muito foco na cultura, na música, no teatro, nas artes de uma forma geral. Gosta tanto de cultura, que acabou virando cantor e compositor, mas isso é um papo para outro dia. Nós vamos ter tempo, tem muitas histórias, tá? Então... Tem muitas histórias que foram começadas, outras interrompidas, outras retomadas em algum momento,
tem muitas histórias para a gente contar. Pois é, vamos marcar vários papos. Vamos! Racine, e aonde entrou a TV web? Como foi que deu start para isso? Pois é, interessante, Elia, porque quando eu era adolescente, eu queria cursar jornalismo. Só que o meu pai, como era professor, ele era muito crítico, então ele falava assim, poxa, como é que vai estudar jornalismo se não sabe falar direito, se não sabe escrever direito? Então, antes, eu fiz um curso de letras, tá? Eu passei no vestibular na Universidade Federal do Ceará, né? Que na época era a Universidade Federal, a Universidade Estadual e uma particular que era a Unifor, que essa não tinha a mínima condições. Então, eu passei no curso, eu falei, vou fazer letras, depois, quando eu tiver bastante embasado, eu vou fazer jornalismo. Só que a minha vida mudou muito. Nesse inteirinho, eu casei muito novinho, eu tinha 20 anos, minha esposa 16 anos, já vieram os filhos, 3 numa sequência assim de pouco espaço, e aquele sonho do jornalismo, ele foi ficando para trás. Em plena pandemia, com 51 anos de idade, eu resolvi retomar algumas coisas. E uma delas, tá, eu vi que tinha coisas pendentes que eu precisava resgatar. E o curso de jornalismo era uma pendência que eu tinha. Então, eu comecei com 51 anos de idade, há 2 anos atrás, um curso de jornalismo. Nesse inteirinho, eu sempre brincava muito com meus irmãos. Eu gosto muito de fotografia, de vídeo, de brincar. A gente lá em casa é uma farra grande, tá? Eu com meus irmãos é uma farra grande. E eu gravava muito vídeo com a minha irmã caçula, a Karina, que muitas vezes o pessoal até fala assim, eu pensava que era tua esposa, né? Porque ela até parece um pouco com a minha esposa. Então, a gente gravando vídeo, né? Gravava vídeo com molecagem, brincando com meus pais, brincando com os sobrinhos, brincando com os irmãos, cantando, dançando, que a gente adorava. Então, eu recebi um chamado, tá? Lá no meu direct, do Tony Edson, que era o diretor da TV Precabura. Eu confesso que eu nem conhecia ele. E ele falou que sempre estava vendo meus vídeos e se divertia muito, né? Achava muita graça, achava que a gente era bem humorado. E ele falou, cara, vem conhecer a TV Precabura. Eu falei, onde é que fica? Aí ele me deu o endereço. Eu falei, cara, um dia eu vou. Mas passou batido para mim. Passou batido. E certo dia eu falei assim, vou lá, vou dar um pulinho lá, né? Combinei com eles. Quando eu cheguei lá, estava tudo preparado. Ele falou assim, faz um piloto aqui. Eu falei, como assim? Não, faz um piloto de programa que tu gostaria de fazer. Eu falei, não, mas eu não tenho isso na cabeça, não. Na verdade, eu até tinha um pouco desenhado. Então ele falou assim, grava qualquer coisa. E eu comecei a falar da obra do Luiz Gonzaga, falando o que eu sabia do Luiz Gonzaga, que para mim é o maior representante da música nordestina. Comecei a falar e ela falou, olha para a câmera, faz isso aqui, mexe aqui, gesticula menos, né? E eu falei, meu Deus, uma brincadeira aqui, estão exigindo tanto. E passou isso aí. E depois ele me deu um feedback, ele falou, ficou tão legal, né? Eu falei, me manda. Ele falou, não, depois eu vou te mandar. E eles deram uma editada nesse material. Eu fiquei surpreso. Como ficou bom. Eu falei, meu Deus, nem eu sabia disso aí. Ficou muito bom e errando, tá? Não tinha muito texto, era improvisando mesmo. E eles me convidaram, Racine, bora fazer um programa aqui que eu aí falar de artistas. Eu falei, olha, então a minha proposta é o seguinte, vou fazer um programa falando de artistas populares. Se vocês toparem, ele falou, você produz, você redige? Eu falei, não, eu faço tudo. Então, beleza. Então, eu comecei a preparar os programas, falando do Luiz Gonzaga, falando do Jackson do Pandeiro, falando do Messias Holanda, que é um cantor nordestino daqui do Ceará, do Genival Lacerda, que a gente fez um programa para ele em vida, que é mais importante. Aí do Flávio José, né, da Marinês, a rainha do Xaxá, da Eliane, a rainha do forró aqui, né? E fiz de outros artistas que já tinham falecido. E o resultado foi bem interessante. Só que uma coisa me incomodava. Eu falei assim, poxa, eu fiz uma homenagem a artistas que faleceram. Por que é que eu não fiz essa homenagem em vida? Eu queria ter feito em vida. Então, eu comecei a repensar, depois de, eu acho que de 16 programas, um novo formato. Então, eu falei assim, não, vou trazer o pessoal que está aqui vivo. Tá? Deixa ele contar a história aqui, não deixa eu contar a história dele quando ele se for, não. Então, eu comecei a desenhar um projeto de um programa. Como era? Um convidado. Esse convidado, ele vai chegar lá no meu programa, vai sentar. Se ele for cantor, ele vai cantar 5 músicas,
dele durante o programa, porque o programa é 1 hora, e eu vou contar a história dele. Vou contar a história dele e a gente vai conversando, né? Vai interagindo, interage também com o público que entra no portal da TV, e aí o papo vai fluindo. E lancei mais 2 quadros. Um quadro que eu chamo de Coletando Emoções, porque o programa se chama Coletânea. Então, Coletando Emoções. O que é o Coletando Emoções? É como se fosse um arquivo confidencial do Faustão, Tupiniquim, mais Mambembe, mais a nossa cara. Então, amigos, familiares, artistas, contavam uma história que tinham com o nosso convidado. Minha amiga, pessoal, os convidados iam às lágrimas. Até nós, tá? Eu que apresentava o pessoal da produção ia às lágrimas. Com tanta história interessante, histórias engraçadas, histórias tristes, histórias emocionantes. Então, pegou muito esse quadro. Depois eu coloquei mais um outro quadro, que a gente sabe que quinta-feira é o dia de TBT. Como o meu programa é na terça, eu falei assim, vamos fazer o TBTeça. Então, eu começava a verificar com a família, com amigos, fotos antigas que o nosso convidado não conhecia. Então, era foto dele bebê, uma foto de uma viagem, o primeiro show, no estúdio gravando a primeira música. Então, a gente resgatava isso aí. Então, o programa ele começou a ficar muito redondinho. Começou a ganhar um formato bem interessante, bem diferenciado, copiado, inclusive, já por algumas emissoras, tá? Então, ele está muito redondinho e a gente está muito feliz. E o pessoal, tá, me agradece muito por isso aí. Porque eu nivelo, eu coloco no mesmo nível, Hélia, tá? O cantor, o artista que está na mídia, o artista que já esteve, mas por algum motivo saiu, não está mais em evidência, e o artista novo, o cara que está começando agora, ou novinho, ou de mais idade, mas que está começando agora e que precisa de um espaço. Então, eu trato eles iguais, do mesmo jeitinho. E isso aí tem sido interessante. Uma coisa que eu acho bem interessante do programa, como eu te falei, tem muita gente veterana que já fez muito sucesso aqui, que gravou muitos discos, que fazia muitos shows, que ia para programas de televisão, inclusive fora do estado, como Cassino do Chacrinha, como Flávio Cavalcante, como Silvio Santos, e hoje são esquecidos da mídia. No meu programa, esse também tem espaço. Então, eu sou um defensor da cultura. Tá? Por uma brincadeira com a minha irmã, eu fui fazer uma coisa que eu queria muito fazer, tá? E nem sabia que queria tanto, não, e está dando certo. O programa Coletânea vai completar 3 anos de idade. E toda terça-feira a gente leva 1, 2 artistas diferentes. Racinho, interessante que você resgata não só o pessoal que trabalha na cultura, que está morando aqui, mas o pessoal que mora fora também, né? Sim, verdade. Verdade. Eu acho tão interessante, Hélia, porque o pessoal, eu recebi uma mensagem e a moça falando assim, oi, Racine, eu sou Janísia Mello, que é uma cantora, né? Eu moro em Portugal, mas eu sou cearense, mas já moro em Portugal há muitos anos. E aqui eu tenho meu trabalho, mas eu canto também, ganho um dinheirinho também com a música. E eu estou indo para o Brasil, né? Porque quem mora fora não fala, eu estou indo para o Ceará, fala, estou indo para o Brasil. E eu queria que quando eu fosse, você me desse uma oportunidade de participar do seu programa. Eu falei, como não? Me fala a data que você vem, que eu vou agendar com toda certeza. Então, nós tivemos a Janísia Mello, né, que mora em Portugal, voltou já para Portugal. Quando ela veio para cá, a gente já encaixou ela, fizemos um programa lindo com ela. Recentemente, há 2 semanas atrás, nós trouxemos uma cearense que ela já está há 12 anos lá na Europa, morou em Berlim, que é a Kelly Christie. Ela fala, poxa, eu não tive muito reconhecimento aqui no Ceará. Né? Ela foi lá para a Europa e a música dela é uma das mais tocadas lá em Berlim. Lá eles fazem muitos shows em praças, tá? Na frente de museus, e ela ganha um bom trocado com isso aí. Mas ela falou, quando eu for aí, eu quero participar do seu programa. Então, a gente abre esse espaço, tá? Não tem, o Coletânea, tá? Ele não tem nenhum tipo de restrição com relação à cultura. Então, quer divulgar a tua arte, tá? Vai lá, entre em contato comigo que tu vai ter teu espaço. O pessoal fala assim, às vezes você leva umas atrações meio fracas. Eu falei, rapaz, se eles entrarem em contato comigo, eles pedirem oportunidade, essa oportunidade vai ser dada. Se ele vai fazer sucesso ou não, aí não depende somente de mim, não. Mas se a pessoa quer a oportunidade, eu vou dar a oportunidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Racine, explica para mim o que significa a Associação Duda e como foi que ela entrou na tua vida. Pois é, a minha história com a Duda, ela até se parece um pouco com a história da TV Precabura. Eu também recebi uma mensagem da Elivânia
né? E ela fala assim, olha, te acompanho no Instagram, gosto das tuas postagens, né? Você diversifica muito, é tua família, é entrevista, é coisa alegre, é dança, que eu gosto muito de dançar com a minha esposa, né? É música. E aí ela começou a me falar, olha, eu tenho um projeto, que é a Associação Duda, e ela me falou da Associação Duda, que é uma associação. Por que Duda? Os criadores da associação, que é a Elivânia Miranda e o Marco, eles tinham uma filha adolescente, né, queridíssima, que ela morreu no acidente, ela foi num acidente de trânsito, né? Ela faleceu e quem estava conduzindo o carro estava embriagado, estava bêbado, né? Então, ela não conseguiu dar o último adeus para a filha dela, não conseguiu dizer o último eu te amo para a filha dela, não conseguiu passar a mãozinha na cabecinha da filha dela, porque veio um irresponsável que bebeu e destruiu a vida da filha dela. Então, ela é claro que o sofrimento é muito grande dos pais. Perder um filho, tá na melhor fase de sua vida. Então, quando ela foi se recuperando, que passa aquele processo de depressão, tá, de análise, de reanálise, de um monte de coisa, ela falou assim, não, eu preciso fazer algo a mais, até mesmo para que essa história não se repita. Então, a associação ela faz esse trabalho de conscientização de que esse binômio direção e bebida alcoólica ele não combina, mas não combina mesmo, tá? Então é óbvio que a maioria das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas elas vão para botecos, barzinhos, restaurantes, churrascarias, também festas familiares, e a gente sabe que isso aí quase sempre é regado à música. E se não tiver música eletrônica, tem um artista cantando. Então ela fez uma parceria com um monte de artistas, inclusive muitos aí do estado do Pará, que a gente ama tanto, e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu faço uma divulgação bem ampla do teu trabalho e a gente faz uma troca. E você divulga um pouco mais a Associação Duda. Meus amigos, é uma troca muito justa, é uma troca que todo mundo ganha, porque a gente está divulgando a música e também está mandando essa mensagem de conscientização. Porque a gente sabe que tem muitos outdoors na cidade, mostrando estatísticas desses acidentes de trânsito, mas esse trabalho de formiguinha da Elivânia e do seu esposo, ele é diferenciado. É diferenciado. E quando ela me contou essa história, eu falei assim, olha, já conta comigo. Já conta. Ela falou assim, então a gente vai começar fazendo entrevistas. Então ela foi me ajudando a montar também o formato dessas entrevistas dentro do Instagram. Então às vezes ela fala assim, Racine, bota o pessoal para cantar mais, porque quando o pessoal canta mais, tem mais visualizações. E esses feedbacks eu recebo bem. Eu recebo bem. Crítica para mim funciona muito bem. Eu não vou entender a crítica, porque está criticando. Critica, claro que com respeito. E eu gosto muito de fazer essas lives no Instagram, porque é uma interação muito próxima, sabe, Elia? Muito próxima. Já aconteceu de ter gente fazendo comentários desnecessários? Já, algumas vezes. Mas eu vou lá com muita sutileza, retiro, bloqueio, tá? E não deixo essa pessoa participar. Às vezes as pessoas, até com outra conta, entram em contato, não gostei porque você me bloqueou. Falei, eu estou lembrando o que aconteceu. Cara, respeita o outro. Respeite quem está divulgando. Se você não está gostando daquela música, daquele bate-papo, sai. Né? Sai. Tá? Mas deixa a pessoa divulgar o seu trabalho. Racine, você falou em rede social, você falou no Instagram, e é claro que eu dou uma acompanhada. Então, o teu trabalho é muito legal com essas entrevistas que você faz no Instagram. Você tem uma galera maravilhosa te seguindo. Como é que funciona isso na tua cabeça? Já que você é daquela geração que o jornalismo, comunicação, era visto e feito de outra forma. Verdade. Verdade. Olha só, eu entrei nas redes sociais, meu objetivo de entrar nas redes sociais, inicialmente, era fazer contato com aqueles amigos distantes, né? Eu morei 8 anos no Espírito Santo, morei no Amazonas, morei em Brasília, viajei por todas as capitais brasileiras, então fiz muitas amizades. Então eu falei assim, não, a rede social, ela vai encurtar essa distância. E o outro ponto também que eu achava interessante nas redes sociais é a questão de você encontrar pessoas que você não via fazia tempo. Pessoas, amigos que fizeram faculdade com você, que trabalharam com você em algum local, né?
que tiveram alguma história com você. Então, eu comecei a usar as redes sociais para isso. Mas, devagarinho, eu fui mudando um pouco o foco. Como assim? Eu comecei a colocar um pouco da minha rotina. Se você ver lá nos meus stories, eu coloco as minhas rotinas. Tô saindo, tô no carro, ou tô viajando, gosto muito de viajar. Tô sempre colocando story, fazendo, principalmente se for coisa bem humorada, né? E também faço uma divulgação de todo o meu trabalho dentro do programa Coletânea, né? Quem vai participar, o programa é terça-feira, no sábado eu já começo a fazer divulgação. É o flyer, é um vídeo do nosso convidado falando que vai participar. Às vezes eu faço alguns quizzes dentro lá dos stories. Então, eu utilizo bastante. Eu tenho esse projeto de toda semana entrevistar alguém de fora do nosso estado, né? Ou então de fora da nossa capital, para dar uma encurtada nesse distanciamento e conhecer um pouquinho mais dessa cultura. Eu tenho entrevistado muita gente, como eu te falei, do Pará, do Amazonas. Eu adoro essa troca, né? E às vezes a gente acha que a gente é muito diferente, mas não, a gente, na verdade, se parece demais. Então, eu comecei a fazer a utilização do Instagram de uma forma diária. Publico tudo mesmo, tá? Minhas reuniões familiares com a minha família, se eu vou para uma festa, os meus programas na TV Precabura, as minhas lives no Instagram que eu gosto tanto, os aniversários, adoro comemorar os aniversários. Quem está longe, eu posto uma foto antiga que eu tenho com aquela pessoa. Gosto de colocar a foto mais antiga e a foto mais atual para a gente contar um pouquinho da nossa história. Porque eu sou um cara que gosta de viver histórias. Adoro conversar com pessoas que têm histórias para contar. É interessante que meu pai era professor de história, né? E o papai era um contador de histórias com H e histórias com E. Papai era um contador de histórias. Quando chegava alguém para conversar, a gente tinha que puxar, porque senão o papai não deixava ir embora, não. E por ironia do destino, o meu sogro era do mesmo jeito, e a minha esposa, ela tem um pouco desse estilo também, de gostar de contar histórias, tá? De saber das histórias. Então, eu utilizo o meu Instagram para isso, para mostrar meu dia a dia, para divulgar as artes, para conversar com meus amigos que estão distantes, o pessoal saber acompanhar o que está acontecendo. Divulgar bastante, que é o meu foco principal, os nossos artistas brasileiros. Tu tem planos para transformar esse teu programa em podcast? Tem. Na verdade, o meu programa Coletânea, ele é o estilo podcast já, tá? Já é um estilo. Mas eu pretendo colocar, não o Coletânea, que na verdade o Coletânea, agora, depois do meio do ano, eu vou dar uma renovada, vou fazer algumas alterações que eu não posso dar spoiler agora, mas depois eu te conto em primeira mão aqui. Mas aqui o do Instagram, eu quero sim transformar ele em podcast, sim. Bom mundo, é o que eu digo para vocês. Vem para cá pro canal, que aqui nós temos comunicadores, aqui nós temos apresentadores, aqui nós temos pessoas comprometidas com a cultura. Racine, eu quero agradecer a tua participação. Isso aqui é o pontapé inicial de uma parceria maravilhosa dessa com toda troca, certeza, dessa comunicação entre o Norte e o Nordeste. E lembrando sempre, se for dirigir, não beba. É isso aí. Hélia, eu quero muito te agradecer, quero te parabenizar por essa iniciativa. Acho muito legal. É um canal a mais para divulgar, tá? Eu acho que hoje está bem melhor do artista divulgar a arte dele, porque antes, né, os artistas eles eram reféns de gravadora. A gravadora que escutava qual música ia trabalhar, a gravadora que muitas vezes escolhia qual o repertório do artista. Hoje o artista ele tem liberdade. Ele tem liberdade. E o que é muito legal dessa questão da internet, que a internet ela quebra um pouco a questão do limite. Você aí no Pará, você pode mandar, você é artista do Pará, você pode mandar sua música aqui para o Ceará através de um arquivo em MP3 e eu já divulgo nas rádios locais. Olha que legal essa proximidade da gente. Então, você está de parabéns por esse seu trabalho. Quero te convidar para, em breve, nós fazermos essa troca também. Eu te entrevistar, porque eu quero te conhecer um pouquinho, tá? Quero te conhecer um pouco mais e quero te falar que a gente está muito junto. Vamos sim, é Norte, Nordeste, o resto do Brasil e para o mundo inteiro. Obrigada, Racine. Boa noite para você. Tchau. Tamo junto. Tamo junto. Ela é de papo com ele.